terceiro I e o nosso grupo vai falar sobre a cinemática e sobre os movimentos retilíneos. A cinemática é um ramo da mecânica que estuda as diferentes partículas e corpos, enquanto os movimentos retilíneos, eles são movimentos que verticalmente ou horizontalmente, eles continuam numa linha reta, sem interferência. Pode. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer os exercícios de acordo com a trajetória, por exemplo, de um carro, que está saindo de um determinado ponto inicial até o seu ponto final. Agora a gente vai ver como isso fica na prática, nos exercícios. A trajetória de um carro no movimento retilíneo, por exemplo, de uma forma horizontal, um carro que está percorrendo um caminho, ou ele pode vir de forma progressiva ou de forma retrógrada. E a gente visualiza isso através dos elementos que a gente vai fazer. Por exemplo, de uma forma progressiva, ele pode sair de um determinado ponto inicial até o ponto final e aquela continha que a gente fazer vai dar positiva. E a gente observa se ele é retrógrado, se a gente fazer essa conta e ele estiver saindo de um determinado ponto inicial e ir para o ponto final e sair de maneira negativa. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de um corpo. O que seria a trajetória? É o caminho que um carro, um caminhão vai percorrer ou de forma progressiva ou de forma retrógrada. Então, a gente visualiza como? Um exemplo disso. Aqui pode ser o zero. O zero, ele sempre é a origem de tudo. Mas o nosso ponto inicial, ele pode começar pelo zero, mas ele também pode começar por qualquer número. São números intensivos, são números que não, intermináveis, eles nunca vão acabar. Eu vou fazer da forma progressiva para vocês terem uma ideia. Observamos que aqui ele vai aumentando, certo? Vocês estão observando? Que tá tendo um avanço, né? Ele foi de -1 a +3. Aqui eu vou dar como ponto inicial. E aqui o nosso ponto final. Como que nós fazemos isso? Como descobrimos se esse realmente é uma forma progressiva? Nós pegamos o delta S igual ao nosso ponto final, que chamaremos de S, e o nosso ponto menos o nosso ponto inicial, que chamamos de S0. Um S com um zerinho aqui do lado. Então, vamos lá. O nosso ponto final, 3. O nosso ponto inicial, -1, certo? Aí a gente coloca sempre entre parênteses, né? Porque eles não podem ficar juntos. Igual, menos com menos, mais 3... Pausa. Mais, então vai ficar 3 mais 1 é igual a 4. Esse é o nosso resultado. Deu positivo. Se é positivo, então quer dizer que ele é progressiva. Uma trajetória progressiva. Agora eu vou mostrar para vocês como que é uma trajetória de maneira retrógrada. Agora, como eu falei para vocês, vamos falar sobre a trajetória retrógrada. Bom, a retrógrada eu vou fazer do nosso ponto de partida do 3 aqui, o nosso ponto inicial. Vocês lembram como que era? O símbolozinho? O S0. E o meu ponto final vai ser esse -1 aqui, que seria o S. Então, voltamos lá para a fórmula, fazemos o ponto
final menos o ponto inicial. Quem é o nosso ponto final? O menos 1, certo? Menos o nosso ponto inicial, que é o 3. Então, a gente faz esse cálculozinho aqui, né? Que vai dar menos 4. Aqui, ó, é um sinal negativo, né, pessoal? Então, quer dizer que ele é retrógrado. Isso que a gente consegue observar se ele é progressiva ou retrógrada através do sinal. Esse, no caso aqui, dá um sinalzinho de menos e no outro tinha dado um sinalzinho de mais, positivo e negativo. Note que agora a minha variação, ela deu menor que 0. Enquanto a outra, ela tinha dado uma variação maior que 0. Ou seja, aqui é um movimento retrógrado. Enquanto aqui o progressivo. Mas você deve estar se perguntando, não existe uma variação de espaço negativa, mas o sinal ele é apenas utilizado para descrever o retrocesso que esse campo sofreu. Então, pessoal, apenas recapitulando, o movimento retrógrado é quando um móvel se movimenta no sentido contrário do positivo. Por exemplo, esse senhor aqui, ele tá caminhando, ele tá de forma progressiva, só que ele lembrou que esqueceu a carteira, então ele vai ter que retroceder, ou seja, ele vai voltar para o ponto inicial dele e ele vai estar tendo uma ação retrógrada. Agora a gente vai falar sobre a velocidade durante uma trajetória, como que ela é dividida em 3 partes: a trajetória de velocidade escalar, a velocidade média e a instantânea. O que a gente pode observar é que a grandeza velocidade ela vai estudar os movimentos através do tempo. Então, e essas 3 velocidades elas são extremamente importantes. A primeira que eu vou falar é escalar. O que seria a velocidade escalar? Ela é formulada em escalas. Um exemplo, eu estou andando de carro e por 5 minutos eu andei em determinados quilômetros por hora. Mais 10 minutos em outros determinados quilômetros por hora. Então, vai mudando, não é uma média final, não é um resultado final. Por exemplo, eu andei 80 quilômetros. Não, e nesses 80 quilômetros eu andei de várias formas diferentes. De 15 quilômetros, de 20 quilômetros até dar 80 quilômetros. Essa é a forma escalar, é você andar em tipos, em escalas, em degraus. Agora, a velocidade média, ela é uma média. Por exemplo, é um resumão, uma junção da velocidade escalar em uma determinada média. Eu fiz determinadas contas e aí cheguei ao resultado de que eu andei exatamente 80 km por hora. Eu tive a média da velocidade. Agora, a instantânea é aquilo que está diretamente ali, é algo que você está andando no momento. Um exemplo, eu estou no carro ainda dirigindo e eu estou lá olhando e mostra que eu estou andando 40 km por hora. Ali é a minha velocidade instantânea, aquilo foi instantâneo. Observando no slide, essa formulinha aqui que a gente vai usar. Vm igual a ΔS sobre ΔT. O que seriam esses? O Vm é a velocidade média. O ΔS é o deslocamento escalar. E o ΔT é o intervalo de tempo. Então, pessoal, agora a gente vai estudar sobre as unidades de velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, eles fizeram com que o comprimento se tornasse metro, que nas formulinhas que a gente vê vai estar m, e que o tempo se refere ao segundo, que é o s. A velocidade é o metro por segundo. Só que em alguns exercícios vocês podem encontrar que não estejam convertidos. Por exemplo, pode ser que esteja quilômetro por hora, ou quilômetro por minuto, ou centímetros por segundos, ou por minutos, aliás. Então, a gente vai ter que converter, e essa é a fórmula que a gente vai ensinar vocês, uma conversão.
Como transformar a unidade de velocidade? Se no caso do exercício eles te derem quilômetro por hora ou qualquer tipo de grandeza e você quiser transformar por metros em segundos, você apenas faz uma divisão de 3,6, que você já vai conseguir essa outra grandeza. Agora, se você quiser converter de metros por segundos a quilômetros por hora ou qualquer outro do tipo, é apenas você fazer 3,6 multiplicando. É muito importante pegar exercícios de universidades, das faculdades, até mesmo do Enem pra gente poder fazer, porque a gente vai exercitando e vai tendo uma noção do que cai, né, nessas provas. Essa daqui é uma questão de física da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Então vamos lá, vamos resolver junto essa daqui de acordo com a conversão que a gente tinha feito, que eu tinha explicado. A velocidade escalar média de um atleta que corre 100 metros em 10 segundos é, em quilômetro por hora, A, 3, B, 18, C, 24, AD, 30 ou AE, 36? Vamos lá resolver isso? A gente coloca a formulinha que a gente já tinha feito antes, né? Que é ΔS sobre ΔT, que é o espaço e o tempo. Aqui a gente pega o que ele corre, que é os 100 metros, e os 10 segundos ali em cima. A gente só transpassa pra cá, a gente só transfere. Igual a 10 metros por segundo. Igual a VM, que é a velocidade média, 10. Aí a gente queria colocar em quilômetros por hora, só que ele tá em metros por segundos, então a gente vai fazer aquela conversão da outra foto do slide, que seria 10 multiplica por 3,6, que vai dar, gente, a velocidade média 36 km por hora. Então a resposta é qual, gente? Aê! Meu nome é Jéssica e eu vou dar continuidade ao que a nossa querida amiga Nicole nos fez estudar até agora. Mas para que possamos compreender, né, tudo o que foi dito até agora, nós vamos saber agora o que é movimento uniforme retilíneo. O que é um movimento retilíneo? É um movimento sempre em linha reta, em constante velocidade, que pode estar sempre na horizontal ou na vertical, mas sempre em linha reta, né, como podemos observar. Agora, movimento retilíneo uniforme. Uniforme significa homogêneo, significa constante, como podemos ver no exemplo do carro agora. Imagina que você está viajando com a sua família, está dentro do carro com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, e você vê no velocímetro que a velocidade ela está a 100 km por hora. Só que você observa que ela não está mudando, ela está em constante, ela está uniforme. Ou seja, no zero segundos ela está 100 km, no 1 segundo ela está 100 km, no 2 e no 3 ela também está 100 km. Ela não muda, não é uma velocidade variada. Mas como eu posso identificar, né, em uma prova, no Enem, em vestibular, né, ou seja, até nos estudos assim em casa, como que eu posso identificar o movimento uniforme retilíneo, né? Como? Bom, a principal característica que temos do movimento retilíneo uniforme, MRU, é a sua velocidade constante. Ou seja, quando falamos também sobre velocidade, devemos lembrar daquilo que aprendemos lá no ensino fundamental também, né? Que a velocidade, ela é uma grandeza o quê? Vetorial. Ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. Neste caso, no movimento retilíneo uniforme, quando falamos da velocidade constante, falamos que a velocidade ela tem duas características.
o que é constante na velocidade, né, do nosso movimento retilíneo? É a sua direção e o seu módulo. Ah, mas já caiu o sentido. O sentido, ele não é constante, pois o sentido no caso do movimento retilíneo, ele, como nossa amiga já explicou, ele pode ser tanto retrógrado quanto progressivo. Então, eu posso estar indo e posso estar voltando, mas sempre na mesma direção. Lembrando disso, sempre na mesma direção. Pois imagina que eu estou andando, né? Estou indo numa velocidade constante, num módulo constante, uma direção constante, e do nada estou indo nessa direção e do nada subo. E já deixa de ser movimento retilíneo uniforme. Então temos que ter esse cuidado aí para não acabar confundindo. Agora vamos, já que aprendemos um pouco mais sobre o espaço, né, a variação de tempo, tudo com a nossa amiga, sobre a velocidade escalar, né, velocidade média. Agora temos que estudar para entender mesmo o movimento uniforme retilíneo, né, retilíneo uniforme. Nós temos que entender a função horária do movimento uniforme, né, que é a famosa fórmula que enche nossas cabeças cheias de fórmulas e mais fórmulas, mais é necessário, ok? Bom, aqui temos velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, que é variação de espaço sobre variação de tempo, igual a posição final menos posição inicial, que ali a gente coloca o zero, mas lembrando que nem sempre o nosso espaço, nem a nossa variação de espaço, nem a variação de tempo vai necessariamente ser zero. Ela pode ser, o início dela pode marcar em 5 ou em 2, não necessariamente 1, ok? Retomando aqui, espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então aqui nós temos a famosa fórmula do sorvete, né? Que nós fazemos isso para que nós alunos possamos, vamos dizer, decorar, ter mais facilidade na hora de ter que estudar na provinha, ficar nervoso. Você já lembra do sorvete e já lembra da fórmula, ó. Sorvete. Bom, pessoal, recapitulando aqui o que eu disse no slide anterior, né? Anteriormente, sobre a característica principal do movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade constante, certo? E nela possui o módulo e a direção. Esses dois é que são constantes, ok? Mas agora vamos nos aprofundar na origem da equação horária, ok? De onde veio aquela equação do sorvete lá que vimos anteriormente, que eu mostrei a vocês? Bom, sabemos que toda forma de resolução da velocidade é a velocidade igual a ΔS, que é a variação de espaço, sobre variação de tempo, igual a... O que é variação de espaço? É o espaço final menos espaço inicial, sobre o que é variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial, ok? Bom, podemos ter um espaço inicial apenas de zero?
necessariamente precisa ser zero, nosso ponto inicial? Não necessariamente, ok? Não necessariamente. E já no tempo, no tempo final, nós podemos colocar zero? Não, não. No caso, no deslocamento não, na variação de espaço, nesse aqui final, nós poderíamos, tá? Nós poderíamos dizer que ele pode ser tanto zero quanto outro número, ok? Mas não tão comum assim. Mas só que na variação de tempo, no tempo final, não poderia ser um zero, ok? A não ser que fosse contagem regressiva, no caso. Mas já no tempo inicial, quando vamos contar lá, quando vamos correr e vamos contar no cronômetro, marcamos no zero. Então, considerando que o meu tempo seja zero, então ficaria a velocidade sendo espaço menos espaço inicial sobre tempo final. Observa que está dividindo, né? Os dois estão dividindo, então passamos multiplicando, que irá ficar velocidade vezes o tempo final, que é igual a S menos S inicial. Passando, né, o que tá subtraindo, multiplicando, ficaria S final, que é igual a S inicial, mais ou menos velocidade vezes tempo. Aqui está a nossa formulinha do sorvete, ok? Mas por que mais ou menos? Bom, aqui nós teríamos que se lembrar que o movimento, né, a velocidade, ela pode ser tanto retrógrada, quanto progressiva, ok? Nós podemos, então, afirmar que, para diferenciar, na equação horária, né, nós conseguimos identificar que se houver um movimento, se houve ou há um movimento progressivo ou retrógrado, como? Sempre que no progressivo aparecer variação de espaço maior que zero, ou a velocidade também maior que zero, então podemos dizer que é retrógrada. Progressiva, ok? Sempre progressiva. Já na retrógrada, sempre que a variação S, né, de espaço for menor que zero e a velocidade também for menor que zero, então é retrógrada, ok? Aqui nós podemos observar, tanto na progressiva quanto na retrógrada, tanto na variação de espaço e na variação de tempo, né, da velocidade e outras grandezas, nós podemos observar que são grandezas diretamente proporcionais. Tá vendo? Se aqui fosse 2, se aqui fosse maior, seria maior. Quanto maior a velocidade, maior também a variação de espaço. E quanto maior a variação de espaço, maior também a variação, né, da velocidade. Seria a velocidade. E aqui, no caso, seria menor ainda. Bom, só lembrando
que esta nossa equação, né, que achamos aqui, que na verdade, qual é a equação que deu origem a essa nova equação horária nossa? Exatamente esta aqui. Esta equação, né, ela é a equação da velocidade média. Ela é a nossa equação que deu origem ao nosso sorvete, ok? Mas vamos lembrar que essa fórmula aqui, tanto para Enem quanto para vestibulares, né, para conseguirmos resolver os exercícios, ela serve apenas essa equação horária. Neste formato aqui, ela só serve para o movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade sempre é constante, como vimos, né? Ou seja, tô fazendo um carrinho aqui, super lindo. Sempre que, por exemplo, aqui for 100 km por hora, estiver no marco 0 segundos e for caminhando em linha reta, tanto na horizontal, no caso na horizontal, mas se fosse também na vertical, mas com a quilometragem em 100 até, por exemplo, 10 segundos, né, no nosso tempo 10 segundos, se daqui do 0 até o 10 se manter-se constante, sempre 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 quilômetros, nós teríamos, então, um movimento constante. Ou seja, que não há variação na velocidade, ok? Bom, por essa parte aqui é só. Agora irei deixar vocês com a nossa amiga Sabrina, que irá explicar de outra forma, né? Resolvendo os exercícios que são bem importantes, né? Porque aqui nós vemos como nós vamos pegar, né? Todas essas informações e as fórmulas e tudo mais. Só que temos que colocá-las em números, né? Em exercícios, em problemas que irá aparecer para nós em vestibulares e, enfim, em outras provas que iremos fazer no caso, ok? Então, fiquem prestando atenção e façam os exercícios juntos, acompanhem. Boa tarde, eu sou a Sabrina. Parece difícil, né, todos esses cálculos, mas a prática leva à perfeição. E eu vou ficar com vocês na parte dos exercícios, então vamos resolver? Um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita pela equação espaço 20 mais 5t SI. Isso aqui quer dizer que ele está indo em 20 metros por 5 segundos. Determine a posição inicial, B, a velocidade, C, a posição no instante 4 segundos, o espaço após 8 segundos e o instante que ele passa pela posição 80 metros. Então, vamos resolver? Aqui a gente sabe que a fórmula é espaço é igual a espaço final mais a velocidade. Aqui no caso a gente tem nosso espaço inicial vai ser 20 mais a velocidade 5 t. Aqui no A ele pede a posição inicial, que a gente já sabe, né? Ele saiu do 20. Então a posição inicial seria 20. Como aqui tá metros por segundo, vai ser 20 metros. A B, ele pede a velocidade. A velocidade aqui é 5 metros por segundo, como a gente pode ver aqui. Como tá positivo aqui no meio,
a gente sabe que ela é progressiva, essa velocidade. Então, podia ser regressiva se tivesse um menos aqui. A C, ele tá pedindo a posição no instante 4 segundos. Aqui a gente vai fazer assim, então. C. Espaço é igual a 20 mais 5 vezes a posição que ele tá pedindo, que é 4. Isso aqui vai dar 20. Então, espaço é igual a 20 mais 20, que vai dar 4 metros. Então, num instante, 4 segundos, ele vai estar em 40 metros. Ok? Então, vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ser espaço é igual a 20 mais 5t. 20 mais 5t vezes 8, né? Porque é após 8 segundos. Isso aqui vai dar 40. Que vai dar 60 metros. Aqui a gente encontrou ele quando chegar no 8 segundos, ele vai estar na posição 60 metros. Na posição, mas aqui ele tá pedindo o espaço. Então, a gente vai usar outra formulinha. A formulinha variação de espaço vai ser variação de espaço é igual a espaço final menos espaço inicial. Onde ele estava no espaço final? No 60, né? Menos o espaço inicial dele era 20. Isso aqui vai dar 40 metros. Então, essa é a resposta da D. Na E, ele pede um instante que ele passa pela posição 80 metros. O instante, ele quer saber em quantos segundos ele estava quando ele passou por 80 metros. Então, a gente sabe que a fórmula é espaço igual a 20 mais 5t. Mas aqui a gente já sabe a posição final que ele quer. Então vai ficar 80, que é a posição final, é igual a 20 mais 5t. Aqui o 20 vai passar, tava somando, vai passar subtraindo. Isso aqui vai dar 60. Aqui o 5 vai passar dividindo, então vai ficar t é igual a 60 dividido por 5. E essa conta vai dar 12 segundos. Então, quando ele estava passando pela posição 80 metros, ele estava em 12 segundos. No exercício 2, dois carros A e B encontram-se sobre uma mesma pista retilínea, com velocidade constante e seguintes funções. Aqui ele já te fala que as velocidades são constantes. E eles estão numa pista retilínea. E ele te dá as seguintes funções. XA é igual a 200 metros mais 20t. E XB é igual a 100 metros mais 40t. E ele te fala o seguinte: determine o instante que o móvel B alcançará o móvel A e a posição de encontro. Ou seja, ele está pedindo um instante e a posição de encontro.
Aqui, ele te dá XA e XB. Esse X é como se fosse o S aqui em cima, que é posição inicial, só que ele te dá numa outra letra. Mas a gente coloca aqui embaixo, então. XB é igual a 100 mais 40. Falta a gente descobrir agora a posição de encontro. Na posição final, a gente já chegou à conclusão de que A vai ser igual a B na posição final. Então, tanto faz a gente usar o A ou usar o B para fazer essa fórmula. Eu vou começar com um B. XB é igual a 100 mais 40T. Aqui a gente vai fazer vezes 5, porque foi um instante em que eles se encontraram. Isso vai dar 200. Então, XB é igual a 300. 300 foi a posição que eles se encontraram, a posição de encontro. Aí, pra não ficar essa dúvida, será que dá na mesma se eu fizer com XB ou com XA? Eu vou fazer com XA também. 200 mais 20T. Vezes 5, porque é um instante em que eles se encontraram, que eu quero saber os metros, quantos metros estava quando eles se encontraram. Isso vai dar 100. Entenderam como é que dá na mesma você pegar o XA ou o XB? Então ficou assim, eles se encontraram em 5 segundos em 300 metros.